Nesse tempo de pandemia, aproveitamos para passar algumas informações e algumas orientações da formação da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Muitos dos nossos fiéis seguem a caminhada da Igreja, muitas vezes têm suas dúvidas. E hoje nós queremos falar aqui sobre um tema, ou sobre vários temas. E iniciamos falando sobre o tema da Igreja, Papa, Bispos, hierarquia e missão da Igreja. A Igreja significa comunidade. Sabemos, a Igreja significa comunidade. Assembleia, grupo de pessoas batizadas que possuem a mesma fé em Cristo Jesus. Os apóstolos se espalharam depois da vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Pedro, o chefe da igreja, foi para Roma e de lá dirigia a igreja. Em Roma passou a ser chamado Papa, que significa Pai, pois era o Pai visível de todos os que faziam parte da igreja. Os apóstolos foram os primeiros bispos, Pedro, o primeiro Papa. Com a morte deles, vieram outros, e assim por diante até os nossos dias. Hoje, temos como nosso pai e o Papa Francisco, que se encontra em Roma, na Igreja Mãe. Os bispos são os pastores das igrejas particulares ou dioceses. O Papa é o pastor da igreja no mundo inteiro, representante de Jesus no mundo. A Igreja de Jesus é a Igreja Católica Apostólica Romana. E vamos entender, igreja, como nós já ouvimos, comunidade, assembleia, grupo de pessoas batizadas na mesma fé cristã. Católica significa universal, pois os apóstolos se espalharam pelo mundo inteiro. Apostólica, porque foram os apóstolos os escolhidos por Jesus para fundarem a igreja. Romana, porque São Pedro foi para Roma. Até hoje, nesta cidade que os papas residem e de lá guia a Igreja Universal. O Papa é o pastor da igreja no mundo inteiro. A missão da igreja é ser um sinal de Deus, ser luz do mundo, iluminando os homens com a luz da pessoa e da doutrina de Jesus Cristo. Iluminando os homens com a luz da pessoa e da doutrina de Jesus Cristo. A igreja é como a mãe que conduz seus filhos para a casa do Pai. A igreja é como a mãe que conduz seus filhos para a casa do Pai. É também a mestra que ensina o bem e corrige os errados. A hierarquia da igreja. Temos primeiro o Papa, em seguida bispos, padres, diáconos e leigos. Isso não significa que são pessoas melhores, mas que quanto mais o grau, mais deve ser o estado do serviço. Observação. Existem também os cardeais. E quem são os cardeais? São bispos que recebem este título. Ou seja, então, o cardeal é um título que recebe. É um título recebido que a igreja oferece. Como também tem os outros títulos que a igreja oferece, como monsenhores. Somente os cardeais podem se eleger a Papa. A igreja está dividida em arquidioceses, dioceses, paróquias, capelas, comunidades. Aqui, na nossa arquidiocese, na nossa região do Espírito Santo, nós podemos falar que é SEBs, comunidades eclesiais de base, pequenas comunidades. A arquidiocese tem na sua direção o arcebispo. Aqui na nossa arquidiocese, hoje, está à frente da arquidiocese o nosso arcebispo Dom Dario Campos, ou Frei Dom Dario Campos. Na diocese tem os bispos, e aí nós temos as nossas dioceses vizinhas, aqui São Mateus, Colatina, em São Mateus temos o nosso
irmão nosso bispo Paulo Dalbol, e em Colatina, o Dom Vladimir, que foi bispo auxiliar aqui na Arquidiocese. E temos a nossa Diocese de Cachoeiro, onde está com a Diocese vacante. Paróquias e capelas. Aí tem à frente da sua organização, dos seus cuidados, os párocos, que são os padres. Por aqui nós ficamos e até o próximo vídeo. Deixa aí o seu joinha e faça a sua inscrição no nosso canal.